Então, queridos, vamos começar. 5 minutos de espera. Nós iremos iniciar. Espero que você esteja aí com a sua Bíblia na mão, que não vai ter o texto aqui na tela. E abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 2, versículos de 1 a 4. Hebreus 2, de 1 a 4. Nós vamos orar ao Senhor e depois nós faremos a leitura bíblica. Tá bom? Santo e poderoso Deus, grandes são as tuas obras em nossas vidas. Tu és, Senhor, magnífico. Tu és tremendo, Senhor. Tu és maravilhoso. Como é bom, Senhor, estar na tua presença. Como é bom viver, Senhor, na tua dependência a cada dia. E queremos que esta noite seja uma noite de revelação, uma noite de crescimento, uma noite de paz, de alegria no Espírito Santo. Te louvamos por cada família, Senhor, que está ouvindo esta palavra. Que ela traga, Senhor, direção. Que ela traga, Senhor, cura, restauração pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Dirige, Pai, os nossos passos e nos dê sabedoria em todas as coisas. No poder do sangue de Jesus. Amém. Hebreus 2, de 1 a 4, diz assim: Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Esta tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Também Deus testemunhou juntamente com eles, por meio de sinais, prodígios, vários milagres e a distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Queridos, o tema geral de Hebreus, o autor vai mostrar as provas da superioridade de Jesus, e ele começou em capítulo 1, versículo de 1 a 3, Jesus é superior aos profetas. Capítulo 1, de 4 a 14, ele falou sobre Jesus é superior aos anjos. E agora ele dá como se fosse uma parada para chamar a atenção dos seus ouvintes, dos seus leitores. Antes de continuar a sua defesa da superioridade de Jesus, esta palavra que iremos ouvir hoje é uma advertência, é um chamar de atenção dos que estão ouvindo esta palavra. E o texto de 1 a 4 que nós lemos, o tema é uma advertência contra o perigo da negligência. Porque naquela época, muitos cristãos resistiram bravamente às prisões, resistiram os leões na arena, à fogueira, à espada. Muitos foram mortos, muitos viram os seus parentes serem mortos e não negaram a Jesus. Porém, outros estavam sendo tentados a negar Cristo em face deste alto preço. E estavam, assim, perplexos com a vida que estavam vivendo, e havia uma tendência, uma tentação de voltar ao antigo judaísmo, onde não havia a perseguição tão ferrenha contra os cristãos. E então Hebreus mostra esta advertência aqui sobre a negligência da nossa vida cristã diante de Deus. E são 5 advertências que o autor fala nesta carta aos Hebreus.
A primeira é esta aqui, a segunda está no capítulo 3, versículo 7, até o capítulo 4, versículo 13, que é o perigo da incredulidade e da desobediência. Capítulo 5, versículo 11 até 6, versículo 12, temos outra advertência sobre o perigo de ter um crescimento raquítico na fé cristã. E capítulo 10, versículo 26 a 39, outra advertência sobre o perigo de pecar de propósito e ser destruído. E capítulo 12, de 14 até 29, o perigo de não resistir diante das provas e tentações. Por isso, esta palavra aqui é uma advertência para aqueles leitores primeiros e também para nós hoje, para que a gente não negligencie a revelação que Deus nos deu. Por isso, ele começa com versículo 1 dizendo assim, por esta razão. Que razão que ele está levantando aqui? A razão de Jesus ser superior aos profetas. A razão de Jesus ser superior aos anjos. No capítulo 1, ele levantou 7 razões porque Jesus é superior aos anjos. A razão porque Jesus, ele é filho de Deus. Então, devido a esta grandeza do doador da salvação e da sua dádiva, aqueles que ouvem o Evangelho devem prestar a mais séria atenção naquilo que estão ouvindo. Porque há sempre o perigo de se desviar do Evangelho e cair na apostasia, um pecado muito grave que não há perdão. Por isso que ele diz, por esta razão, de Jesus ser tão importante, tão grande, com uma salvação tão grande, eu chamo a atenção de vocês. E ele continua no versículo 1 dizendo, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Veja que este verbo se apegar com firmeza é se agarrar de uma forma que você não deve soltar de jeito nenhum. Então, não apenas ouvir as verdades, mas se agarrar a estas verdades de forma prática. Praticar em nossas vidas para que ela faça parte do nosso ser e nos realmente segure nas mãos de Deus estas verdades. Por isso que esta palavra que ele está falando aqui é o último aviso para nós. Jesus é a última revelação de Deus para toda a humanidade. Portanto, nós não podemos perder, soltar estas verdades que nós estamos ouvindo. A verdade ouvida que nós estamos apegados agora é a única tábua de salvação. Sem o Evangelho, nós estamos perdidos, sem nenhuma esperança. E esta palavra, esta salvação, é uma obra divina do começo ao fim, porque foi Deus que planejou, foi Deus que executou, e é Deus que sustenta. Portanto, não há nenhuma solução humana para nós, a não ser neste Evangelho da salvação, em Jesus Cristo. Por isso, queridos, o Evangelho é o escape da ira de Deus. O Evangelho é o escape do sofrimento eterno no inferno. O Evangelho é o escape da justa condenação. Veja que esta justa condenação é porque se nós não aceitamos o Evangelho, a justiça de Deus vem. Ele não é um Deus arbitrário, que tem prazer no sofrimento humano, mas a justiça dele vai aparecer e ela vai ser executada. Portanto, essa nova revelação impõe sobre todos quantos a ouvem
a suprema obrigação de prestar muita atenção. Então veja que ele está dando um alerta geral para todos, para que tenham este dever de ouvir e de se agarrar a esta verdade. Então veja só, ele diz para que dela jamais nos desviemos, porque eu já disse, sem ela nós estamos verdadeiramente perdidos. Não há outra salvação a não ser nele. Atos 4, versículo 12 diz, e não há nenhuma outra nome dado aos homens aqui na terra, pelo qual importa que sejamos salvos. Só Jesus é a nossa salvação. E o versículo 2 diz assim, porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, e toda a transgressão dos desobedientes recebeu justo castigo, como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Então, esta palavra falada por meio dos anjos se tornou firme, ou seja, é verdade que a lei foi dada por meio de anjos. Êxodo 23, versículo 20 e 21 diz assim, eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho, e te leve ao lugar que te tenho preparado. Guarda-te diante dele, e ouve a sua voz, e não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebeldia, porque o meu nome está nele. Então veja que no caminho, Deus disse para Moisés, o anjo vai com vocês, obedeça-o, cuidado, não se rebele contra ele, porque ele está indo em meu nome, e ele tem poder para punir os desobedientes. Então, é este, capítulo 7 de Atos, versículo 31, diz assim, é este Moisés, que esteve na congregação no deserto, com o anjo que ele falava no Monte Sinai e com os nossos pais. Foi ele quem recebeu palavras vivas para nos transmitir. Então veja que os anjos estão transmitindo as leis para Moisés nos entregar. E Gálatas capítulo 3, versículo 19 diz assim, logo, para que a lei, ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Então a palavra de Deus poderosa foi mediada, foi entregue aos homens através dos anjos. Por isso que ele diz, porque se a palavra falada por meio de anjos se tornou firme, e aqui toda transgressão e desobediência recebeu justo castigo. Então veja que alguns fatos de castigos aconteceram lá no período do povo de Israel. Por exemplo, Nadab e Abiú, filhos de Arão, morreram diante do Senhor quando ofereceram fogo estranho ao Senhor no deserto do Sinai, e eles não tiveram filhos, não deixaram descendência. Estes dois desobedeceram à lei de Deus entregue pelos anjos, porque no altar do Senhor não poderia ter nenhum tipo de fogo humano. Eles trouxeram fogo feito por eles mesmos e eles morreram ali diante do altar. Datã, Corá e Abirão, eles se rebelaram contra Deus, se rebelaram contra Moisés, e quando Deus os julgou, a terra abriu a sua boca e os engoliu com as famílias deles, com todos os que eram partidários de Corá e com todos os bens deles. O juízo foi a terra abrir a boca e engoli-los vivos. Então o Senhor mandou para o meio do povo cobras venenosas que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Este fato aconteceu
quando eles estavam reclamando da comida que Deus dava para eles todos os dias. E Deus, na sua justiça, mandou cobras que picaram estes homens e mulheres, e eles morreram no deserto. Tudo isso mostrando como é sério essa questão de desobedecer a palavra de Deus. Números 32:13 diz: por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os fez andar errantes pelo deserto durante 40 anos, até que se consumiu toda a geração que havia feito o que era mal aos olhos do Senhor. Toda aquela geração que saiu do Egito, exceto Josué e Caleb, morreram no deserto, porque desobedeceram a lei de Deus, a palavra de Deus, que foi dada a eles através dos anjos. E em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 6 a 11, diz que os pecados também que destruíram a nação de Israel foram a cobiça, a idolatria, a imoralidade, o pôr o Senhor à prova, o desafiando e a murmuração. Estes pecados, que eu vou repetir para os queridos aqui: a cobiça, querer ter o que não é nosso, a idolatria, a imoralidade, o pôr o Senhor à prova e a murmuração foram pecados, transgressões que recebeu o justo castigo, que está dizendo aqui no versículo 2. Deus julgou aqueles homens. Ora, se a palavra dada através dos anjos, que os homens desobedeceram, o juízo veio com tanta severidade, como nós escaparemos se não levarmos a sério tão grande salvação? Então, a pergunta é: como escaparemos nós se não levarmos a sério a grande salvação? Ninguém escapa se não levar a salvação de Deus a sério em nossos dias. Era isso que o autor de Hebreus estava dizendo para aqueles ouvintes: se vocês abandonarem o evangelho, todos vão morrer sem salvação. Então não há salvação sem a gente aceitar e prezar e viver este evangelho. E daí está o perigo da negligência. O perigo de não levar a sério o evangelho, a salvação que Deus nos deu. Não podemos viver de qualquer forma hoje. Não podemos viver de qualquer jeito sem alimentar em nosso coração esta esperança, esta certeza viva da salvação em nossas vidas. Esta negligência pode levar algumas pessoas a se desviar do evangelho, a se apartar do evangelho, a errar o alvo, a menosprezar esta salvação. Esta palavra tem uma ilustração muito profunda em Mateus 22, versículo 2 e 5, que diz: o reino dos céus é semelhante a um rei que preparou uma festa de casamento para o seu filho. Mas os convidados não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. É verdade que hoje existem muitas pessoas que estão abandonando o evangelho, é verdade. Mas estamos aqui alertando para o perigo de nós abandonarmos o evangelho do Senhor Jesus. E essa negligência com relação à nossa salvação, ela começa às vezes de forma sutil, de forma bem leve, e ela vai se aprofundando. Por exemplo, nós podemos começar a nos afastar e ser negligentes com esta salvação, abandonando o nosso tempo de oração diante de Deus. E aí começa a ficar frio. Depois se começa a abandonar a leitura da palavra de Deus,
e a prática da palavra de Deus. Depois comece a abandonar a comunhão dos santos. Já não tem mais tempo para ir cultuar com os irmãos. Isto ele vai repetir lá em 10:25, quando o autor vai dizer que não deixemos de congregar como é costume de alguns, porque logo que você deixa a leitura, você deixa a oração, você deixa a comunhão dos santos, outros pensamentos, outros sentimentos vão ocupar esse lugar que você está deixando vazio. As dificuldades da vida começam a tomar conta do teu ser, porque a palavra jamais não governa a vida. As dúvidas começam também a aparecer. As preocupações com a vida começam a tomar todo o tempo da pessoa e não tem mais tempo para Deus. O materialismo, que é a visão que tudo que nesta terra, tudo que está aqui, que é mais importante, a pessoa se envolve tanto com o que é material, com o que é desta terra, que não olha mais para o céu. Ele não busca mais o reino de Deus em primeiro lugar. O capitalismo também é uma arma poderosa, em que as pessoas trabalham sem parar para usufruir consigo mesmo. O humanismo, que diz que apenas o homem pode ter a solução para os seus problemas. E aí vai estas situações acontecendo, as pessoas vão se envolvendo e vão abandonando a salvação que um dia receberam. Agora veja só a comparação que o autor faz. Se a palavra recebida por anjos, lá no Antigo Testamento, tiveram graves consequências, como nós mostramos em vários textos, imagina receber esta palavra de salvação do próprio Filho de Deus, que é maior do que os anjos, a punição também será certa. Portanto, queridos, se os que violaram a lei foram punidos, qual será o destino dos que negligenciam o Evangelho? Também serão punidos, serão realmente afastados da presença do Senhor. Por isso que existe o perigo da condenação, de ser condenado se você negligenciar a salvação. Em outras palavras, negligenciar a salvação é uma sentença de morte para aquele que está negligenciando. Por isso que a palavra de Deus diz que não devemos negligenciar, porque ele é a única que nos leva para a presença do Senhor. É a única salvação que temos. E negligenciar a salvação é ter a sentença de morte decretada sobre si mesmo. Portanto, não é coisa simples se afastar do Evangelho. Não é coisa simples se afastar da comunhão dos santos. Não é coisa simples deixar de ser crente, de ser um servo do Senhor. É um perigo gravíssimo que nós corremos em nossas vidas. E por que que a palavra diz que chama de tão grande salvação? Porque é somente ela que nos resgata do poder do inferno, do poder da destruição eterna. Então, para nos libertar de uma prisão enorme, grande, como é o pecado e o inferno, somente uma tão grande salvação pode fazer isso. E mais, porque Deus nos amou profundamente. É uma tão grande salvação porque Deus nos amou. Um amor tão tremendo que planejou a nossa salvação antes mesmo de nós nascermos. Por isso que ela é grande, porque é uma grande salvação, veio de um amor tão profundo que é o nosso Deus, e também porque o Filho, seu Filho Jesus Cristo, fez o maior sacrifício da história para nos resgatar. E por último, porque o Espírito Santo está nos santificando, nos purificando, nos acompanhando a cada dia, nos exortando, nos animando, nos aconselhando para que a gente permaneça firme nesta salvação. Por isso, às vezes as pessoas acham normal se afastar do Evangelho e da igreja,
mas não sabe que a palavra de Deus diz que é um perigo muito grande mesmo, se afastar da presença do Senhor. E ele continua no versículo 3, dizendo o seguinte: esta tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, depois nos foi confirmada pelos que a ouviram. Então, a lei foi dada por Deus a Moisés através dos anjos, mas o evangelho foi dado diretamente a nós pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Portanto, olha só como estamos numa dimensão muito mais profunda, muito maior, muito mais grandiosa. A salvação veio das mãos do próprio Deus para nós, sem nenhuma interferência. O evangelho foi dado diretamente por Jesus a nós. Por isso que a revelação que nós temos, ela é a melhor revelação e a maior revelação e é a última revelação de Deus aos homens. E ela foi dada por Jesus e depois foi confirmada pelos que a ouviram. Quem ouviu primeiramente esta palavra, esta mensagem, foram os apóstolos de Jesus. Eles entenderam, eles abraçaram, eles viveram, eles transmitiram, eles anunciaram esta palavra, eles escreveram sobre esta palavra que chegou até nós. Portanto, não há dúvida de que somente esta salvação é a verdadeira. Não há dúvida que não existe nenhum tipo de salvação além de Jesus Cristo. Ela é a única tábua de nossa salvação. É o Evangelho. Por isso, queridos, amem este Evangelho, prezem este Evangelho, encarne a cada dia esta palavra no coração, porque é o único que nos salva. Então, ele continua dizendo, versículo 4, também Deus testemunhou juntamente com eles, por meio de sinais, prodígios, vários milagres e a distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Então, não só Jesus deu o Evangelho, não só os ouvintes testemunharam do Evangelho, o próprio Deus também foi testemunha. E como foi que ele testemunhou? Ele deu autoridade para Jesus e os apóstolos fazerem sinais, prodígios e vários milagres que atestaram a veracidade do Evangelho. Estes milagres confrontaram as leis físicas, as leis da natureza. Estes milagres curaram cegos, curaram mudos, curaram surdos. Estes milagres levantaram mortos para a vida novamente. Estes milagres ordenaram o vento, ordenaram o mar, ordenaram as plantas, tudo. Este poder do Evangelho veio com estes sinais, confirmando que Deus estava ali assinando com os seus milagres que realmente é verdade este Evangelho, é verdade esta palavra, é verdade esta salvação, e nós não podemos nem pensamento deixar este Evangelho, porque senão estaremos perdidos, estaremos condenados se nós abandonarmos este Evangelho. Portanto, queridos, Deus também nos deu a distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Deus deu dons especiais aos homens para falar, para agir sobre as causas desta terra, as causas naturais. Deus deu habilidade aos homens para falar do Evangelho, levar esta mensagem de salvação aos perdidos, para que a gente leve a sério esta palavra, para que a gente veja Deus agindo na vida das pessoas. Esta é a ação do Espírito Santo no meio da igreja. Então, estes milagres não veio do poder humano, não vem da atitude nem da invenção humana, veio da ação poderosa de Deus para as nossas vidas. Então, Deus nos deu tão grande salvação. Deus nos deu uma revelação superior à que tinha dado aos antigos, através dos profetas e dos anjos. Deus veio em Jesus Cristo nos trazer essa salvação. Então, nós não podemos desprezar
esta grande dádiva que Deus nos deu. E mais, o Espírito Santo, depois da salvação, é o maior e o melhor presente que nós temos em nossas vidas. Ele habita em nós. O Deus eterno habita em nós através do Espírito Santo. Deus sempre quis habitar com o homem. Ele tentou isso no Jardim do Éden, o pecado não deixou ele permanecer ali com o homem. Ele tentou também no tabernáculo de Moisés, mas depois o homem pecou e perdeu o tabernáculo. Tentou também no templo de Salomão. O povo pecou e o templo foi destruído. E jamais, nunca mais Deus habitará em templos feitos por mãos humanas. Deus habitará em nosso coração. O Deus eterno habita em cada coração que recebe Ele como seu Salvador e Senhor. E a honra maior do ser humano é ter Deus habitando no seu coração. Então, eu não posso, eu creio que também que você também não quer deixar que Deus deixe de habitar em nosso coração. Você não quer perder este bendito Deus que veio morar em nós. Então, querido, preze pela sua salvação. Embora tenhamos dificuldades, lutas, e olha que as nossas lutas, as nossas dificuldades nem se compara ao que os primeiros cristãos tiveram lá quando receberam esta palavra de Hebreus. Eles estavam sendo jogados aos leões, a espada vinha sobre eles, a morte vinha sobre eles, mas eles não negaram. Como nós podemos negar Jesus por tão pequenas coisas neste mundo, nesta terra? Ninguém está sendo perseguido no Brasil hoje. Estão negando porque não conhecem a Jesus. Apesar de estar tanto tempo na igreja, mas não conhecem a Jesus. Os males que a igreja enfrenta hoje é um desconhecimento de quem Jesus é para as nossas vidas. As dores, as lutas, as perdas, os fracassos, os pecados vêm porque nós não conhecemos o sublime amor de Deus. Portanto, a cura para as nossas dúvidas, inquietações, lamúrias, murmurações, ansiedades, medos, pânicos, é conhecer esse Deus que nos dá essa salvação suprema. Os males da igreja, as derrotas da igreja hoje, é porque não conhecem a palavra de Deus. Eles ouvem e não praticam. E se não pratica, essa palavra não se torna verdade no coração. A palavra que transforma a nossa vida é a palavra que nós praticamos em nossas vidas. Sem prática da palavra de Deus, não há discipulado, não há discípulo forte, não há discípulo fiel sem praticar a palavra do Senhor. Portanto, querido, devemos nos apegar com todas as forças a esta verdade. Nós devemos agarrar como aquele náufrago que agarra o último pedaço de pau para não afundar. Assim que nós devemos ser agarrados a esta verdade do Evangelho, a esta verdade bíblica que nos lemos todos os dias. Por isso, nós não podemos deixar de nos apegar a esta palavra de Deus. Apeguemo-nos, diz o texto de Hebreus. Se desviar do Evangelho é assinar sua sentença de morte eterna. Cuidado, você que está me ouvindo, se você acha que o pecado é mais gostoso, cuidado. Ele traz um salário que é a morte eterna, o inferno. Mas a palavra de Deus nos traz a salvação, a tão grande salvação para as nossas vidas. Por isso, queridos, devemos nos apegar com todas as forças a essa verdade, se desviar do Evangelho, assinar sua sentença de morte eterna. Não há escape para ninguém que rejeita esta salvação, porque não há outra salvação a não ser em Jesus Cristo. Esta mensagem de salvação foi anunciada por Jesus, foi confirmada pelos que a ouviram e foi testemunhada pelo próprio Deus com seus milagres poderosos. Portanto, não há dúvida
da veracidade desta verdade, desta palavra. Não existe salvação fora de Jesus Cristo. E o Espírito Santo, este que habita em nós, confirme em nosso coração a cada dia que somos salvos, que estamos firmes no Senhor, que estamos realmente guardados para a nossa herança eterna nos céus. Ele guarda a nossa herança nos céus e nos guarda aqui para a nossa herança, diz o apóstolo Pedro nas suas cartas. Por isso eu te aconselho a levar o evangelho a sério. Se você está afastado do temor do Senhor, dos caminhos do Senhor, se está afastado da comunhão da igreja, preste atenção. Preste muita atenção. Não há salvação a não ser em Jesus. Desviados não têm nenhuma segurança em Jesus. O texto está chamando o autor para nos chamar a atenção, para não negligenciar esta oferta que foi dada por Deus para as nossas vidas. Então, eu tenho 3 perguntas aqui para você. Por que não existe verdade superior a esta que estamos explicando? Por que não existe verdade superior a esta? Segunda pergunta. Por que é tão perigoso ser negligente com este assunto? Por que é tão perigoso ser negligente com este assunto? E a terceira pergunta é: você está seguro da sua salvação? Ou você tem medo? Se tem medo, é porque não está seguro. Se tem dúvida, é porque não está seguro. O crente verdadeiro e fiel no Senhor, ele tem certeza da sua salvação. Ele não tem medo do amanhã, não tem medo do futuro, porque ele tem certeza da salvação que está em Cristo Jesus. Ele vive isso noite e dia. Ele está agarrado a esta palavra noite e dia para a sua vitória eterna. Que Deus aplique esta palavra em nossos corações. Nós queremos orar neste momento e depois nós iremos responder algumas perguntas que estão chegando e que Deus possa abençoar a sua vida, tá bom? Senhor Jesus, nós queremos te glorificar nesta noite, te adorar e te agradecer de todo o coração por tão grande salvação. Senhor, nós queremos reafirmar a nossa aliança contigo, de que nós nunca, jamais nos desviaremos desta verdade. Jamais nós abandonaremos a tua verdade. Jamais abandonaremos os teus princípios eternos, porque fora dele não há nenhuma segurança. Por isso, Pai, nós queremos te agradecer de todo o nosso coração. Abençoa, Senhor, cada vida que está me escutando neste momento, cada família, cada vida que está em dúvida, que está, Senhor, em perigo, que ele se volte para ti de todo o coração, que ele se arrependa dos seus pecados, Senhor, e que seja realmente salvo completamente da condenação eterna. No poder do nome de Jesus. Amém. Então vamos ver aqui se tem perguntas. Ok, alguém tem alguma pergunta?
Tem uma pergunta que chegou agora. O que podemos fazer? Deixa-me parar aqui. O que podemos fazer para que a incredulidade não venha nos atingir? É uma pergunta muito boa. Querida, o remédio é a gente impregnar a nossa vida, o nosso coração com a palavra de Deus. Por que que a incredulidade vem? É por causa da dúvida. Será que realmente Deus é verdadeiro? Será que realmente Ele vai me acompanhar? Será que realmente Ele vai me proteger? Então, essas dúvidas vêm porque a gente não conhece a Deus, certo? E a gente começa a desacreditar se Ele pode ou não fazer. Mas à medida que a gente se impregna da palavra, que ela faz parte da nossa vida, a gente pratica a palavra, nos dá certeza porque nós conhecemos esse Deus poderoso, ok? Então, por exemplo, se Deus tem poder para parar o mar, se Deus tem poder para parar o vento, então Ele tem poder para fazer qualquer coisa que esteja me afligindo. O poder maior sobre o problema maior do homem já foi demonstrado. Se a morte, que é o último inimigo do homem, que nenhum homem pode vencer, ele venceu, então, se o mais difícil ele fez, que é nos ressuscitar da morte, as coisas mais fáceis a gente vai conseguir em Deus. Então, o que nos livra da incredulidade é conhecer Deus. Agora, não é um conhecimento aqui na mente, de conhecer a Bíblia de capa a capa. É conhecer de experiência, de vivência com Ele. É diferente, certo? Tem muita gente que está aí desviada do Evangelho, mas que conhece a Bíblia de capa a capa, é doutor em Bíblia. Mas não tem experiência com Deus, não conhece a Deus de relacionamento. Então, quando a gente conhece de relacionamento, então a incredulidade vai embora. Amém? Que Deus lhe abençoe. Ok. Aqui a Elaine está dizendo, o Eliane, amém, tenho certeza da minha salvação e certeza de participar do arrebatamento da igreja. Parabéns, Eliane. Realmente, existe muito crente hoje que não tem certeza da salvação. E é um perigo, né? Porque conhecer a Jesus é conhecer que estamos salvos, é saber que estamos salvos. Então, se não tem esse conhecimento prático, esta certeza prática, querido, então procure conhecer quem é Deus e o que Ele oferece para você em termos de salvação e perdão de pecados, tá bom? Joete mora lá em Estreito, vamos ver aqui. Pastor, uma boa parte das promessas que estão na igreja, das pessoas que estão na igreja, e com o tempo elas acham que não há veracidade na palavra de Deus. Isso faz com que eles não acreditem em Deus. É porque, Joete, existe uma quantidade muito considerável de cristãos nominais, cristãos religiosos apenas. Eles ouvem a Bíblia, ouvem a palavra no domingo, sei lá o que dia que vão na igreja, mas não praticam, certo? Então, por isso que eles não acreditam em Deus, porque eles não conhecem o Deus que tem, ok? E são pessoas, às vezes, corretas, justas, honestas, que não tem nenhum problema, assim, ou um pecado grave à vista. É mais ou menos assim como a história de Jó. No início do livro de Jó, a Bíblia diz que ele era íntegro, correto, temente a Deus e se desviava do mal. Era um homem justo. Quando você chega no final do capítulo de Jó, aí ele declara, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, agora ele conhece de relacionamento. Assim, tem muitos cristãos hoje que conhecem a Deus apenas de ouvir mensagens, de ler superficialmente a Bíblia, de estar na igreja, mas não tem um relacionamento profundo com Deus. Isso gera uma vida fraca, uma vida dividida diante de Deus, certo? O que nós estamos ensinando com esta palavra é que você não apenas conheça Deus na mente,
que não conheça apenas Deus de ouvir falar, mas que você tenha um relacionamento profundo com Deus. Mais alguém tem perguntas? Então, discuta esta palavra com seus familiares. Veja se na sua casa tem alguém com este perigo de estar negligenciando a forma como está vivendo a vida cristã. Essa negligência ela é perigosa, pode enganar a pessoa, para que todos na sua casa sejam salvos, restaurados completamente. Ore ao Senhor, clame ao Senhor, para que haja salvação também em qualquer pessoa que você está intercedendo esta semana, que você está ouvindo e vendo que não está salvo. Se você conhece alguém que já frequentou a igreja e está afastado, avise-o do perigo que ele corre, ok? E mostre esse texto, que a Bíblia diz: como escaparemos nós se não levarmos a sério tão grande salvação? Se no passado os anjos anunciaram, e o castigo, imagine agora Jesus avisando, ele mesmo pessoalmente, tá bom? Então, que Deus abençoe a todos, dê uma semana de vitória, de graça, de alegria na sua presença. Em nome de Jesus, amém.